Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da Páscoa. Sim, estamos vivendo um tempo muito precioso, muito bom, de muita festa, de muita alegria, de muitas recordações, e é muito importante sabermos o motivo pelo qual comemoramos. O motivo pelo qual, na verdade, as pessoas estão falando da Páscoa, Páscoa, Páscoa. Onde está essa palavra registrada, essa festa, esse evento, esse momento? A palavra de Deus traz a Páscoa como algo muito importante. Quando você lê o livro de Êxodo, no capítulo 12, você vai perceber que essa é a primeira menção à palavra Páscoa. É uma palavra de origem hebraica que significa passagem, passar por cima. Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, essa é a noite em que eu vou tirar o meu povo da terra do Egito. O povo estava no Egito há em torno de 400 anos. A nação egípcia escravizou o povo de Israel e eles estavam ali então sem direito de casa, de plantar e colher e comer e vender, enfim, eram escravos. E eles clamaram a Deus e Deus ouviu o clamor daquele povo e envia um libertador, Moisés. E você conhece as 10 pragas, e as pragas foram acontecendo, e a 10ª praga exatamente nesse momento, em que Deus promete que vai resgatar aquelas famílias do Egito. Então Deus dá a seguinte orientação a Moisés: olha, você pega um cordeiro e vocês vão comer por família. Se o cordeiro for muito grande, você vai convidar outra família, ou seja, ele vai ter que ser consumido todo em casa, em família. E o sangue desse cordeiro você vai passar nos umbrais da porta. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando o anjo da morte passar, trazendo destruição aos primogênitos, quando o anjo encontrar o sangue, ele vai encontrar a marca de redenção, a marca de salvação, a marca de livramento. O anjo vai passar por cima, por isso que é Páscoa, passar por cima, passagem. O anjo vai pular essa casa, por quê? Porque viu o sangue de um cordeiro. Isso me faz lembrar da palavra de João Batista que diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Mateus, na verdade em Lucas, no capítulo 22, a gente vai perceber Jesus falando para os seus discípulos o seguinte: eu quero muito comer essa Páscoa com vocês. Vocês podem ler no capítulo 22, versos de 7 até o verso 23, você vai perceber esse registro. Jesus ali, como um bom judeu, no cumprimento daquela festa, ele vivendo isso com seus discípulos, ele diz: eu quero muito fazer parte disso. Então Jesus envia Pedro, Tiago, João, na verdade, para preparar aquela Páscoa. E preparar aquela Páscoa significava o quê? Pegar um cordeiro, comprar cordeiro, pães asmos, ou seja, sem fermento, um vinho, as ervas amargas, porque aquelas ervas amargas faziam referência ao tempo de amargura que aquele povo passou no Egito, de sofrimento, de solidão, de angústia, de privação. Então estava ali todos aqueles elementos naquela Páscoa, e Jesus então ele estabelece algo muito importante. Jesus pega 2 elementos, é justamente por isso que eu trouxe aqui o vinho e o pão. E o vinho e o pão estavam naquela ceia de Páscoa. E Jesus agora pega o vinho e o pão e ele diz assim: olha, eu vou fazer algo novo. Não mais no sangue de um cordeiro, não mais no sangue de um animal que vai precisar morrer todos os anos ou o tempo todo para a remissão de pecados. Mas eu farei isso no meu próprio corpo. É o meu próprio sangue que eu darei em favor de vós. E o pão representa justamente isso, o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões.
O profeta Isaías, falando sobre isso, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías continua dizendo que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada uma se desviando para o seu lado, mas ele veio para nos redimir. Por intermédio do seu sangue, nós somos redimidos. Remissão. Havia uma dívida, o pecado estabeleceu uma dívida da minha vida, e essa dívida, ela me impedia de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, como Paulo fala, ele veio para nos redimir, para nos dar uma vida plena, uma vida única e absoluta, a vida eterna ao lado de Deus. Então, Páscoa não tem nada a ver com o coelho, nem com os ovos de chocolate. A Páscoa tem tudo a ver com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, naquela Páscoa, ele estabelece a ceia, uma ordenança. E ele ainda diz para os seus discípulos: olha, façam isso e façam sempre. E façam recordando, porque a ceia, ela faz memória, ela nos dá esperança de que um dia todos nós estaremos face a face diante daquele que nos libertou, diante daquele que nos salvou. Por isso, que você tenha uma boa Páscoa e que você entenda que foi Ele, o amor dEle, a graça dEle, a bondade dEle sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E talvez você pergunte: o que eu devo fazer? Aceitá-lo. Sim. Esse não é um tempo para você se emocionar. Esse não é um tempo apenas para você chorar. Esse não é um tempo para você assistir uma encenação e recordar. Não. Muito mais do que isso. É para que você possa ser salvo e liberto. Assim como a Páscoa foi uma passagem, os tirou da escravidão e os libertou. Jesus estava dizendo: eu vim para libertar o homem da sua maior escravidão, que é a escravidão do pecado. Então, que você tenha uma boa Páscoa. E quando eu digo uma boa Páscoa, é que Jesus faça parte da sua vida, da sua história, como seu Salvador, como seu libertador. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.